Oi, gente! Então hoje eu vou ensinar para vocês a minha receita do bolo de cenoura no fogão a lenha. E enquanto eu preparo a minha receita do coração para vocês, eu também vou abrir o meu coração. Porque entre o fogo e o afeto tem aí a história da vida de uma família típica. Então, gente, vamos lá, já vou colocar aqui a receitinha, é rapidinha para vocês e a gente vai conversando sobre alguns sentimentos de uma mãe atípica. E depois eu vou trazer um convidado muito especial aqui para me ajudar e também dar uma opinião sobre esse assunto, tá? Então, o que a gente tem aqui? 4 ovinhos, 2 cenouras picadinhas, 1 xícara de azeite, 2 de farinha peneirada e 2 de açúcar. Agora, olha só, 2 de açúcar. Eu achei muito açúcar, vocês podem diminuir, mas eu vou seguir a receita à risca, tá? Então, bora lá. Pega tudo isso aqui, coloca aqui no liquidificador, bate por 4 minutos e tá feito. Então, enquanto eu vou colocando aqui, a gente vai conversando. Bom, gente, vocês sabem que eu tenho um filho chamado Theo, que foi diagnosticado com um autista grau 1 de suporte. E não é só isso, né? Não é só isso. Porque junto com essa questão do autismo, vem o quê? O que vem? Vem as comorbidades, né? Então, assim, além disso, ele tem uma questão de apraxia da fala. E isso, gente, eu poderia vir aqui pra vocês, opa, meu Deus do céu, gente, nós vamos, né, aqui, realidade, tá? Eu poderia dizer pra vocês que é lindo, que o Theo é um amor, que ele é o meu raio de sol, e ele é realmente. Se vocês me acompanharem no meu Instagram, ou se vocês voltarem alguns vídeos aqui mesmo no canal, vocês vão ver que sim, ele é meu raio de sol, ele veio para transformar, assim, realmente a minha vida. Mas eu quero falar com você, mãe, que passa pelas mesmas coisas que eu passo e guarda no bolso esse sentimento porque acha que precisa romantizar tudo. Gente, meu cachorro não tá me ajudando nesse processo. Só um pouquinho. Romantizar é lindo, mas não romantizar não é pecado, gente. Não é pecado. Então a gente chora, a gente cansa, a gente transborda o copo e isso é muito difícil. E ninguém fala que quando a gente engravida e quer ter um filho, a gente sonha assim com um filho que não tenha nenhum tipo de dificuldade. E hoje, para mim, o autismo e essas comorbidades e todas as questões que acompanham o Theo e que a gente luta contra, eles entristecem a gente. Você não fica triste com a criança, com o teu filho, pelo contrário. Mas a gente fica triste com todas as questões que fazem com que a gente canse, que fazem com que a gente dê murro em ponta de faca. E tem mais uma coisinha. Nós vamos bater aqui por 4 minutos e eu já volto para falar com vocês. Vamos bater. No caso do Theo, eu ainda tenho uma questão que me deixa muito, muito chateada, porque normalmente autistas que são um grau 1 de suporte, a gente fica com aquela dúvida no ar. É ou não é autista? Ele pode ter TDL, mas se ele tiver TDL, ele não é autista. Ele pode ter X questão, mas ele pode não ter a outra questão. E isso causa uma confusão na cabeça dos pais sem tamanho. Ou então você escuta assim, não, mas capaz, ele não tem nada. Olha como ele é bonitinho, como ele é sociável. Então assim, gente, são tantas questões, são tantas camadas. E o que eu quero falar aqui não é sobre o que ele tem ou ele deixa de ter, ou se ele é autista hoje e amanhã esse diagnóstico, por algum acaso, pode cair, porque eles vão chegar à conclusão, os médicos, de que não era isso. O que eu quero falar com vocês aqui, que é uma coisa que me incomoda muito e me chateia demais, é que a gente esquece de se olhar como mulher, a gente se esquece de se olhar como um casal, os pais, né, se esquecem de olhar, olhar a relação com carinho, a gente esquece muitas vezes de se olhar no espelho, entender que a gente também tem sonhos, que a gente também tem vontade de evoluir e que isso é o que vai ajudar o teu filho a evoluir. E por trás disso tudo, é muito lindo uma fala que te incentiva, mas que não te diz que é mega difícil. Porque, por exemplo, enquanto eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, aconteceram tantas coisas pra eu poder estar aqui, aconteceram tantas camadas, tantas coisas que eu tive que fazer pra poder estar aqui. Eu imagino que você aí do outro lado também passe pela mesma coisa que eu. De repente, pra você se maquiar, você precisa colocar teu filho a fazer alguma atividade ou ter alguém pra te ajudar. Eu não tenho babá, eu não tenho
ninguém dá limpeza na minha casa, eu faço tudo sozinha, como muitas de vocês do outro lado. Então a gente equilibrar muitas vezes uma profissão e o cuidado do filho não é uma coisa tão simples, não é uma coisa que a gente estala os dedinhos e vai acontecer. Porque a gente, antes de ter o filho, a gente também foi uma pessoa, e depois de a gente ter o filho, a gente acaba se tornando outra. E isso muitas vezes magoa, entristece, porque muitas vezes aqueles amigos que você achava que ia estar do seu lado, eles não continuam aquela caminhada, e não é por mal, mas é porque são outras fases da vida. E daqui a pouco, quando você se vê no meio de um turbilhão de emoções, que é cuidar de uma criança que precisa de mais cuidado do que normalmente precisaria se fosse uma criança típica, e ainda você conciliar suas vontades, suas emoções, os seus altos e baixos, a sua vida financeira, porque pesa muito. Quando a gente tem um filho, a gente pensa assim, ai, eu vou investir X, e você vê que aquele X vira Y. E quando você tem um filho atípico, vira Z, sabe? Porque assim, é XYZ. O negócio vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Eu acho que relacionando a um bolo que tem fases, como a gente tá fazendo aqui agora, a gente sabe que o bolo tem a parte do preparo, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Agora eu vou misturar a farinha que eu peneirei aqui e vou mexer, e a gente sabe que vai ter que mexer lentamente, daqui a pouco eu vou colocar ele pra assar, e a gente vai pensando que é justamente isso que acontece com a gente, com a vida da gente que se torna pai. É que nem esse bolinho que eu tô fazendo agora. Vai assar, vai muitas vezes demorar pra assar, vai ter o processo da mistura. Só no final a gente vai saber se o resultado vai dar ok ou não. E mesmo ok ou não, a gente ainda tem que estar aqui. Vamos dar uma misturadinha aqui agora pra gente ver como é que vai dar, como é que vai rolar. Então, vou colocar aqui tudo que eu bati. Olha aqui, ó, eu peneirei, tá? Eu já peneirei antes, mas não esqueçam de peneirar, porque isso faz toda a diferença. A farinha, quando ela é peneirada, ela fica mais fina e o bolo fica mais fofinho. Assim na vida, a gente também é peneirado em várias situações, e principalmente quando a gente tem um filho que a gente tem que levar em 500 terapias na semana. Tá, isso é outra coisa que, enquanto eu vou colocando a farinha aqui, as pessoas não entendem. O que é terapia, gente? Me diz o que é terapia. Terapia não é você ir lá na psicóloga e falar assim pra ela todas as suas questões e tentar superar. Como é que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e meio vai fazer terapia? Ele não vai fazer terapia como você está acostumado. Ele vai ter que brincar na terapia. Então, é uma colher de fermento, tá, gente? Bem cheia. Então, você pensa assim, ó, que é exatamente como esse fermento. São anos de terapia. A terapia que eles te propõem a fazer com uma TO, né, ou com uma fono, que é o caso do Theo, ou até a psicóloga, ela não vai, gente, ela não vai resolver os seus problemas da noite pro dia. É duro isso, mas esse vídeo e hoje, todo esse episódio é justamente para te acolher. Você mãe atípica como eu, você não tá sozinha. A sua luta, ela não é só sua. Eu vou trazer um convidado muito especial aqui. E ele é o meu braço direito, é o meu apoio, é o meu maior incentivador. A gente vai falar um pouquinho como é ser pai atípico. Então eu vou trazer o Rodrigo hoje aqui para fazer a calda do bolo. Então vamos botar o bolo comigo lá no fogão a lenha? Ai, tá abençoado em nome de Jesus, sou Deus. Vamos lá? Vamos lá. É bem simples. O meu fogão tem esse forno aqui, tá? Só que, olha, é um desafio, porque não tem luz, daí fica o fogão ali. E aí a gente coloca aqui, e o que acontece? O bolo não vai assar por baixo. Ele vai assar pela lateral e por cima, então a gente tem que vir girando aqui. Mas vamos lá, colocamos, abençoamos, vai dar tudo certo, entendeu? Esse é o processo da vida, gente. Esse é o processo de uma família típica. Tá vendo esse fogo aqui, ó? É esse fogo aqui que queima a gente e faz a gente se tornar alguém melhor, tá? É mais ou menos por aí. Então ele tá aqui, o meu querido marido. Ele vai fazer uma ganache de chocolate pra gente colocar em cima do nosso bolo de cenoura maravilhoso. Então a cobertura é com ele. E, além disso, dele mostrar os dotes culinários dele. Tu tem dotes culinários? Muitos. Nossa, ele cozinha muito bem, gente. Sei fazer pudim. Ó, pudim ele sabe fazer bom mesmo, verdade? Como é que é a vida de uma família típica? E eu escolhi hoje fazer minha receita de bolo de cenoura no fogão a lenha, porque eu acho que o fogão a lenha, ele representa bem eu diria até uma
brutalidade, assim, que é quando tu recebe um diagnóstico e tu tem uma expectativa diferente. Tu tem uma expectativa diferente de vida, porque quando eu engravidei, a gente pensava que a vida seria X e ela foi um pouquinho diferente. A gente não sabe, a gente não tem a experiência de como é ter um filho típico, porque nós temos um filho só e Verdade. ele é atípico, né? Pra nós, ia ser uma novidade de qualquer forma, né? Mas a gente, com certeza, tem várias situações que são mais complexas, né? Vamos dizer assim. No nosso caso, né, específico, que é autismo, não existe um diagnóstico prévio, né, pra você se preparar para aquilo. Não. Aliás, cada família é única, né? Tem coisas que é pra ser natural pra todos. Na minha forma, né, de pensar, eu sempre procuro ser o mais positivo possível em relação até ao diagnóstico. Foi algo muito cedo, como não tinha como ter ainda 100% de certeza sobre o diagnóstico dele. Então eu falei, vamos fazer o que tem que fazer, vamos correr atrás do que tem que correr, dar o nosso melhor, e eu sei que as coisas vão acontecer. Então eu sempre sou muito otimista, né? E não é só com relação a isso, é com relação a tudo nas nossas vidas. Olha só, vamos falando e fazendo a nossa Vamos porque fazer a também nossa não vai. Então, assim, fala aí pra eles o que que tu. Galera, eu sempre uso 2 leites condensados. Não tô fazendo propaganda pra marca, mas, né, vai dar certo. Vai ficar bom, gente, vai ficar bom. Como Vai ficar tudo na bom. vida que a gente tá fazendo aqui as analogias, né? Tá bom, porque eu vi uns vídeos no YouTube, até por falar nisso, se você ainda não segue o nosso canal, siga lá. É isso. Importante. Até porque a gente dá muitas Comenta. receitas, a gente faz muitas Isso. analogias com a vida. Você vai ver que você vai se tornar assim, ó, uma Comenta. mulher, um homem melhor, um pai melhor. Curta, comenta, compartilha, deixa seu like. E aí, qual é a expectativa assim que tu cria a longo prazo? Tu vendo tudo isso e todas as correrias que a gente faz pra ele poder desenvolver? Porque tu concorda que ele tá bem mais desenvolvido, né? Com certeza, não tem comparação, né? Eu fico sempre muito esperançoso de que, né, ele vai ter autonomia na vida dele pra fazer as coisinhas dele, que ele seja independente. Pode ligar, fogo baixo. Quando você tem uma vida onde você não tem um filho, as suas prioridades são outras. Depois que você se torna pai, aí muda tudo. Seu filho vai crescer e um dia, se Deus quiser, ele vai constituir a família dele e vai sair de casa. Aí fica quem? Fica nós dois. Fica a dupla, né? O Batman e o Robin aqui, né? Então, lutando. Então você tem que preservar isso, porque vocês dois são pra vida toda ali, é um time pra vida toda. Qual conselho que tu daria, assim, pra esse pai que tá ali do lado, acompanhando tudo isso? O conselho que eu posso dar é pra vocês serem o mais presente possível na vida dos filhos de vocês. Também não deixar faltar com a sua esposa, né? Com a sua companheira, não deixe ela de lado jamais. Se esforce ao máximo pra dar atenção para ambos, né? Porque ambos necessitam de vocês. Não esquecer da sua esposa inclui o quê? Presente, inclui o quê? Fazer as vontades dela. Isso, entendeu? Acolher ela quando ela chegar desesperada, porque mulher tende a ser desesperada. Arrumar casa. Ó, eu vou lá dar uma olhadinha no meu bolo enquanto ele continua aqui, tá? Não saiam daí. Não Nós saiam voltamos daí. Ó, tem que esperar desgrudar o fundo aí. Quando a gente pensa que não vai conseguir vencer algumas batalhas, a gente chega em casa e tem o nosso porto seguro. Então, com certeza pra mim tu é isso, né? Eu acho que eu sou aquela que te incentiva muito, mas eu também sou aquela que eu preciso desse lugar, e eu acho que toda mulher precisa. Não tem como a gente criar um filho, não tem como a gente conseguir fazer o nosso filho evoluir se a gente não tiver também um lugar de paz. Se a nossa casa não for esse lugar de paz. E quando a gente fala que a gente se perdeu um do outro, teve momentos que sim. Parecia que a gente era só 2 colegas dentro de casa, né? A gente nem se beijava. A gente só, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, tem que, né? E deu. E aí depois cada um... E tu dormia no sofá. E eu dormia na cama com o Theo. E o Rodrigo concentrado no trabalho. Quando a gente viu, criou assim um abismo entre nós. E aí isso foi pior. Foi ruim pro Theo, foi ruim pra tudo. Foi ruim num todo, sabe? Ó, eu acho que tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Não se esqueçam de vocês como casal. Nunca tirem pelo menos uma vez na semana pra isso. Acreditem no potencial dos filhos de vocês. Assim como a gente tá acreditando que essa calda, que esse ganache vai dar bom. Tô no fundinho? Aham. Ah, tá. Então, ó, agora é a hora. Agora vamos colocar o creme de leite. Vai mexendo. Tá vendo que a gente começou num processo aqui conversando que eu tava bem indignada da vida? E aí agora a gente também vai chegando no final, passando por esse processo do bolo e aqui toda a questão, a gente começa a ver que as coisas elas vão se ajeitando. Então eu acho que a gente poderia fazer essa analogia com a vida, porque eu acho que a vida é assim, é processo, sabe? Verdade. Acho que a vida é isso aí. Agora a gente pode dar uma pausa, que aí a gente vai fazer a coisa do bolo. Gente,
ficou pronto. E agora eu preciso de energias positivas. Ó. Desceu. Ai, Jesus. Deu certo! Não grudou! Qual a mensagem que tu deixaria pra eles? Eu diria que nem tudo são flores, mas que tudo vale a pena. Cada pequeno detalhe, cada coisa, cada momento. Esse tipo de coisa parece que traz, sei lá, um significado maior para as coisas. Nós não seríamos a família que nós somos, não chegaríamos nesse ponto aqui, que é o que nós estamos hoje, bem belos, bem amadurecidos, se nós não tivéssemos a nossa parceria. Né? Eu sou chorona, já fiquei emocionadinha aqui agora, mas não tem como a gente conquistar e fazer o nosso filho evoluir, e não tem como a gente receber um peso de um diagnóstico como a gente recebeu, se nós não tivermos parceria. E eu acho que a palavra é parceria, porque os problemas eles vão continuar existindo, as dificuldades elas não mudam de fase, mas a diferença é a base que você tem. Together forever. Together forever. E o nosso bolo ficou pronto, gente. É isso. Por trás do Telzinho existe nós dois e a gente tá aqui. Eu tô aqui nas minhas redes sociais, né? O Rodrigo mais os bastidores, como sempre. Se vocês precisarem de mim, é só me chamar no direct, que a gente pode fazer uma grande troca. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Enviem para uma família típica, porque com certeza eu acho que vai ajudar, tá? Um beijo, até o próximo episódio. Vamos comer? Vamos comer? Tem que cortar um pedacinho aí só. Tá, vamos fazer. Eu arrasei. Corre pra debaixo da mesa, solta os cachorros. Não, a massa eu arrasei, tu arrasou na calda. Olha, gente, olha isso aqui. Agora vai. Ai, gente, arrasei na massa e ele arrasou no ganache, tá? Receita na legenda. Façam bom proveito e comprem um fogão a lenha.